Gente querida do terror, Nátina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? A vida pronta, costumo dizer. A gente está sempre à deriva, enmargelado entre icebergs, preso sob a mordaça das voltas que a vida dá. Só que é claro, não podemos esquecer nunca que a vida apronta em alguns casos, mas em que outros nós aprontamos para nós mesmos para depois culparmos a vida. E o relato que você começa a assistir agora, ele dá um exemplo de como as coisas acontecem. Vamos chamar o nosso querido Guilherme, foi assim que se apresentou, aquele que nos honrou confiando a sua história, que, convenhamos, não é tão incomum, mas não faz parte da totalidade do que consideramos normal. Seria ele vítima? Teria ele se afundado da forma que se afundou, por não ter outra opção? Ou nós sempre temos uma alternativa? Claro, existem várias teorias, mas só quem está dentro é que consegue entender e mensurar o porquê que chegou tão longe, se preferirem, tão fundo. Então não somos nós ninguém para julgarmos, pois só sabe onde o calo aperta aquele que está vestindo o sapato apertado. Então assista. Assista não como um inquisidor, não como um juiz, um promotor. Não. Assista apenas com um olhar curioso, tentando se colocar no lugar de Guilherme e depois de tudo passado, tentar entender o que ele sentiu ao se olhar no espelho. Senhor Romário, por acaso cheguei no seu canal e assisti alguns vídeos falando sobre vidas, dificuldades e consequências de se nascer, crescer e morar numa comunidade periférica, também conhecida por favela. Pois bem, eu sou o típico favela raiz. E passei por todas as trilhas traiçoeiras, dolorosas, que uma criança que vem desse mundo poderia passar. Não vou me fazer de vítima. Também não estou aqui para colocar de forma cruel uma realidade, um drama. Não. Vou contar apenas a experiência que eu vivi dentro da normalidade do mundo que eu fazia parte. Falo fazia com orgulho, pois com a graça divina consegui dar uma guinada na minha vida. Consegui estudar, conquistei meu curso superior, hoje tenho uma vida estável, com uma boa família, mas não escondendo dos meus filhos tudo aquilo que eu vivi, muito pelo contrário, mostrando para eles uma realidade que poucos conhecem, para que eles não sigam os caminhos que eu segui. Por falta de oportunidade ou por falta de juízo? Não sei. Mas a história escrita não é apagada. E se há uma saída, é virar a página e seguir para frente. Pois para trás só tem lembranças ruins, remorsos, arrependimentos, medos e sequelas que a gente leva o resto da vida. Então eu sou o Guilherme. Guilherme, um piolho de barraco de favela. Não conheci meu pai. Minha mãe, muito pobre, dentro daquilo que ela se tornou, não vou julgar.
viciada, não tinha nem como se manter. Imagine cuidar dos 2 filhos que ela colocou no mundo. A minha irmã, digamos que tenha tido um pouco mais de sorte que eu. E por ser menina, foi escolhida pela tia Isabel para morar na Tijuca. Outro mundo, outra vida, outras oportunidades. Agora a tia Isabel e o tio Cícero não tinham condição de levar nós 2, depois que a minha mãe caiu de vez. E eu fiquei para trás. E acabei pagando o preço. Aos 9 anos fui recrutado pelo comando e subi os degraus. Esse recrutamento me fez me sentir homem, útil, e também me dava um dinheirinho. Era o suficiente para eu tentar tocar a minha vida dentro do barraco que herdei. Senhor Mário, eu estou falando de um menino prestes a completar 10 anos, morando sozinho, num mundo paralelo e tendo que se manter. Claro, os vizinhos, eles me ajudavam de alguma forma, mas também, coitados, mal tinham para eles. E eu, de alguma forma, eu sobrevivi. Então, por favor, se quiser acreditar no que eu vou contar agora, tudo bem. Se não quiser, tá bem também. Mas não me julguem. Não me julguem. Eu não dou esse direito a ninguém. Então eu fui recrutado. Eu era um pivete da pipa. Muitos sabem o que significa. Outros, por viverem longe dessa realidade, não têm noção. E até mesmo hoje, aqueles que vivem ali o dia a dia, já não conhecem tanto a utilidade desses pivetes, porque hoje tem o celular, hoje tem outros modos de se comunicar rapidinho, algo que não tinha no passado. Então eu ficava com outros pivetes, em locais definidos, em horários determinados, soltando pipa. Mas não pipa de rabo de arraia, de cerol, para arrebentar a pipa do outro, não. Apenas deixando ela voar. E era um olho no asfalto, um olho na pipa. Quando a gente percebia polícia subindo o morro, recolhia as pipas. Era o sinal. Então eu gostava. Era um trampo sem muito risco e divertido. Bom, quem não gostaria, com 9 para 10 anos, ganhar para trabalhar soltando pipa? À medida que eu fui crescendo, aí já virei um fogueteiro. O fogueteiro é aquele que recebia a mensagem da pipa e ia averiguar se realmente se confirmasse, aí era hora de soltar fogos. Bom, com os fogos, quem estivesse lá no cume, os torres, saberia o que teria que agir. Eu fui fazendo carreira e o comando gostava de mim. Via futuro em mim, se é que eu teria futuro. Entendedores entenderão. Mas o meu grande sonho foi o dia que um torre me chamou e disse que eu estava pronto. Eu podia ser um ladrão do fuzil. Para mim era a glória máxima. Era o status. Imagina,
Eu estava chegando nos 15 anos e seria um soldado do fuzil. Claro, naquele momento, eu deixava de ser frila. Eu ia fazer parte do comando, sendo conhecido e reconhecido pelos Torres. E eu entrei na Irmandade. É que para entrar, fazer parte, primeiro você tem que ser batizado. E recebe um nome. Irmão Rato, Irmão Careca, Irmão Branco. Eu era o Irmão Rato. Só que, você já parou para pensar? Quantos irmãos ratos não devem existir no mesmo comando? E claro, não era coincidência. Independente do número de quadrilhas, independente do número de irmãos ratos, era uma segurança. Porque se a casa caísse para mim, ou se caísse para outro irmão rato, a polícia não saberia quem é quem. E tem mais. No dia do batismo, que eu coloquei aqui, na minha pele, a marca do comando, eles me apresentaram a história de um cidadão que não pertencia mais a esse mundo. Aquilo era normal. Então eu, Guilherme, me tornaram um ladrão do fuzil, um pica, mas eu tinha uma capivara limpa, com o nome de um, que Deus o tenha. O nome era João Daniel. João Daniel era até um bem mais velho que eu, mas isso era detalhe. Era só para confundir. Então eu tinha um nome, eu tinha uma certidão, eu me tornara um soldado e um outro homem. Eu estava eufórico, porque ser um pica, ser um do fuzil, é ser. Nossa! As princesinhas começavam a me rodar, todas querendo me pegar, todas com as prechequinhas piscando para mim. A minha cama, lá daquele barraco, aquele que eu sempre vivi, e um puleirinho de anjo. E não era só as meninas do bairro, não. As patricinhas lá do asfalto subiam para ficar comigo. Eu era o Irmão Rato. Só que eu tinha que me fazer perceber. Eu tinha que correr atrás do trampo. Aí comecei a me oferecer a todas as quadrilhas. Até que eu cheguei numa do Chacal. Aí o senhor pode dizer, o Chacal, esse eu conheço, esse eu já ouvi falar, esse era a torre, esse era lá de cima. Não. Como existiam vários irmãos ratos, existiam vários chacais. Mas esse Chacal, ele me abriu as portas. E eu disse, pô, mano, tô aí. Quero entrar num estouro, um estouro grande. Eu tenho equipamento. Poxa, me dá uma oportunidade. E ele deu. A coisa não era grande, mas para mim era monstruosa.
A gente ia dar um ganho no mercado lá da região. Éramos entre 5. E lá fui eu. Lá fui eu e me saí bem. Fui reconhecido na quadrilha. Aí outras já ouviu falar, olha, o Ivete tem valor. O irmão Rato merece. Ele é dos nossos. Aí outros estouros surgiram. Eu comecei a ver. O meu barraco já tinha outro padrão, já tinha uma TV, já tinha uma geladeira, um colchão bom, um som cheio de marra. E eu saía nos panos legal. Bom tênis, muita grife, um cordão lindo que eu ganhei de um playboy na mão grande. Eu estava crescendo. E cresci mais ainda no início de noite, quando começou o foguetório, confirmando, polícia subindo. Aí começa os pipocos. Pá, 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 pá. É hora dos manos do fuzil da recepção. Era troca de chumbo. Aí naquele entreveiro todo, eu vejo levantar um polícia, mas o cara era grande. Era um negão alto, forte, todo cheio. Aqueles coletes à prova de chumbo. Eu simplesmente botei ele na reta. E pá! Pro senhor eu confesso, foi meu grande momento. Se eu repetisse, eu não acertaria 10 metros dele. Mas foi fatal. Aquele monstro-homem simplesmente tombou. Tombou e os polícias, naquela de socorrer, naquela de fogo cruzado, recuaram. E a minha façanha foi vista por muitos. Eu era um matador de polícia. Eu virei o cara. Eu era respeitado. E ainda de menor. Só que depois daquele comecei a participar de estouros cada vez maiores. Comecei a ganhar mais. Eu sabia que eu já estava na mira dos homens. Mas eu não estava ali para ficar num mocó cheio de cagaço. Não. Eu era da linha de frente. Mas aí o Chacal, o meu líder, aquele que me abriu as portas, começou a... O cara bloqueava. A rapaziada toda falava, Chacal desembestou. E eu tinha uma certa liberdade com o irmão. E teve um dia que eu fiquei assustado. Ele num canto, assim, e fazia, sai, me deixa, sai, para de falar, sai. Parecia que ele via algo lá de reto, caído em cruz. Diziam que ele estava possuído,
Outros falavam que ele estava alucinando, porque estava cheirando merda muito forte. Outros já diziam que era abstinência. Mas era desequilíbrio, sabe? Não era a imagem que eu tinha do Chacal, não. Chacal era poder, era firmeza. E logo agora que ele já era um torre. Não. Mas era o que me chamava a atenção, que eu também comecei a ver sombras, vultos, no meu barraco. Eu acordava no meio da noite e parecia que eu via uma figura revoltada, querendo me pegar. Sabe aquele carrasco? Aquele ódio. E eu também, quantas vezes eu puxei, dizia vem, 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 vem. Era meio nóia. Eu sozinho começava a gritar, igual ao Chacal. Aí aconteceu. O meu parça, o meu mentor, no alto de uma laje, fugindo de sombras, de criaturas que ninguém enxergava, mas eu enxergava também, eu sentia. E ele surtou de tal forma que se atirou lá de cima, virou mingau. Quando aconteceu, foi a primeira vez que eu me senti assim, perdido, sem saber o que fazer. Aí mãe Ana, uma senhora que falava pouco, mas sabia muito, chegou e me chamou de próximo. Eu disse, credo em cruz, mãe Ana. O mesmo que perseguia Chacal está atrás de você. Eu, hã? Aí eu pensei, pelas forças das trevas, aquele polícia que eu apaguei, que despachei, ou não sabe ainda que tombou, ou sabe e não aceita, e vem atrás de nós para cobrar essa dívida. Eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu passei a acreditar em Deus, eu passei a falar com Deus, olha. Eu que até então era o todo. E o meu santo protetor era o meu fuzil. Eu que comecei pivete de pipa, fui pro foguetório. Depois, boa parte, fui avião. Me tornei um do fuzil, só andando para cima. Do nada, estava sendo perseguido por algo pior que polícia. Por um demônio que não soube perder. Eu disse, porra, foi leal, foi na troca. Ninguém veio na trairagem pelas costas. Se eu não acerto ele me acerta. Bomba. Ele devia saber que quem vai para a guerra não pode ter medo e sabe que pode cair. Agora por que essa?
Mas eu percebi que não podia encarar. E aí Manhana me levou para o terreiro. E eu cheguei, mas cheguei carregado. Porque quando eu botei os pés ali, eu senti a reação dos presentes, porque eles percebem, eles sabem. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Foi quando o Babalorixá, altamente possuído, me encarou e afirmou que eu estava marcado, que eu carregava a ira de uma força que eu não podia enfrentar. De repente, um daqueles ali entrou em transe e foi possuído. E se apresentou para mim. Eu podia ver nos olhos do cavalo toda a ira, toda a vontade de me dissecar. Foi quando eu disse: que soldado é você que não aceita a derrota? Você caiu em batalha. Aí eu ouvi, ao invés do tom de voz, da postura daquele polícia, que depois eu fui saber o nome, era um cabo, homem acostumado a subir e descer ladeira, trocando chumbo, que já tinha 2, 3 nas costas, já tinha mandado uns parças ir conversar com sabe quem lá em cima ou lá embaixo. Eu ouvi uma voz de um homem comum, que simplesmente disse que nunca levantou a arma para ninguém, que viveu a sua vida de forma honesta, que o único patrimônio que ele tinha era o orgulho de um nome limpo, e que eu estava usando o seu nome para o mal, com a bênção daquele outro que ele já fizera voar de cima de uma laje, porque ele não aceitaria que ninguém
pensasse em manchar o que ele construiu com os calos da mão. Eu fiquei sem saber o que dizer. Não era o polícia que veio atrás do prejuízo. Era aquele cidadão que eu nunca conheci na vida, nunca vi mais gordo, mais magro, que para mim era só um papel que me deram na hora que eu fui aceito pelo comando. Quando eu percebi, eu pensei em dizer que eu não queria afrontá-lo, que eu nem sabia que o fato de usar o seu nome iria deixá-lo tão revoltado a ponto de transformá-lo numa criatura de paz, de bondade, de luz, em um ser vingativo disposto a tudo para manter sua reputação. E ali eu tive, em alguns momentos, até o desejo de dizer o nome dele. Mas Babalorixá me avisou: não faça, porque se ele sair do controle, nem eu nem ninguém poderemos ajudá-lo. Não cite o nome dele, nem aqui, nem hoje e nem nunca. Livre-se dessa maldição. Se eu não quiser ser o próximo a subir numa laje pela escada e a descer tentando imitar os pássaros. Não dá para explicar para o Senhor ou para ninguém o que eu senti ali. O terreiro já é pesado por si só. O som dos tambores, os cheiros, pessoas dançando, girando, as velas, o colorido e a energia que tem lá dentro. Principalmente quando entra alguém igual ao que eu era e ainda em falta diante de uma criatura que não era das trevas, mas que jamais aceitaria ser afrontada. Não dá para dizer o que a gente sente. Eu tinha que me livrar, mas eu teria que chegar nos Torres e pedir licença, porque eu não me tornar apenas um irmão do comando, não, eu me tornar a propriedade, e qualquer mijada fora do pinico, eles me apagariam com a mesma facilidade que esmagam uma barata. E talvez com uma barata eles não fossem tão cruéis. Agora comigo ia sendo picadinho. Ou quem sabe no pneu. Eu não sabia como agir. Eu não podia bancar o frouxo. Mas também eu não tinha mais como conviver com aquela criatura me assombrando o tempo todo. Foi aí que eu perguntei para a mãe Ana o que eu poderia fazer. Ela disse que o que tinha sido feito estava feito e eu teria que pagar. Eu poderia tomar a iniciativa, ou mesmo que não me deixasse vencer, algo aconteceria. Mas eu pagaria caro por ter mexido com quem levou uma vida limpa
Foi para o descanso eterno, orgulhoso do que fez, e foi invadido por alguém que tomou na mão grande aquilo que ele mais valorizava. Eu continuei convivendo com aquela loucura. Aí aquela vida louca fora do barraco continuou. Mas aquele sossego que eu tinha quando chegava ali no meu canto deixou de existir. Eu não tinha mais força e equilíbrio para dizer que era dono da minha vida. Aí eu passei a consumir. Eu achava que maluco seria mais fácil de enfrentar. Foi o mesmo engano do chacal. Eu estava dominado. Eu estava no fim. Mais um passo eu ia para a pedra. Aí não teria mais volta. Foi quando, em outro confronto, num estouro grande que eu fui participar, um banco que estava dando tudo certo até que deu errado, nós de repente estava no meio de um fogo cruzado, e eu fui alvejado na perna, minha perna explodiu. Aí eu não ouvia mais nada, era uma coisa... Eram homens falando, eram sirenes, eram gritos, eu estava totalmente fora. E eu via também aquela criatura que estava ali, se mostrava satisfeita do que eu estava passando, do que eu estava pagando pelo que eu fiz. Dor eu não sentia, mas eu sentia sede, eu sentia a cabeça esquisita. Aí eu percebi que eu estava, sei lá, se era ambulância, se era bombeiro, se era carro, polícia. Eu sei que eu devia estar no hospital. Aí eu estava naquela de sonado, acordado, sei lá. Aí eu ouvia gente pedindo, sabe, parafuso, martelo, batendo, serra. Eu digo, meu Deus, que loucura, eu virei um carro agora, eu sou máquina, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo comigo? Não sei quanto tempo eu fiquei naquela neura. Eu acordei num quarto de hospital com mais meia dúzia em volta de mim, uns gritando, uns morrendo, uns fedendo, aquela enfermaria braba. Que eu acho que eu não fui para um corredor porque eu estava na última. E o pior é que eu acordei sentindo uma coceira na sola do pé direito. Eu pedia, por favor, cossem. Todos me olhavam arregalado. Aí foi quando um que estava ali meio abobalhado disse, mas coçar o quê? Tu não tem mais pé? Foi que eu percebi que eu tinha perdido a minha perna. E que a coceira era tal de uma dor fantasma que depois me explicaram, que eu não entendia. Mas disse que a perna vai, só que a cabeça não sabe. Então durante muito tempo ela fica sentindo a presença da perna como se ela estivesse ali, mas ela não estava mais ali. Não estava. E eu, um pica do fuzil, do comando, que pegava a menininha que eu quisesse, um dos reis do funk, eram pela metade numa cama de hospital. Foi penoso. Foi penoso. E o pior
Eu tinha o carimbo de matador de polícia. E eu paguei caro por aquela tatuagem. Eu sofri na mão dos homens. Esse é o prazer de me ver sofrendo. Eu tive o sossego quando eu fui lá para dentro. Aí eu estava no meio dos irmãos, sem a perna, na muleta, muitas vezes com febrão, mas não pedi guarida, não arreguei. Tinha noite que eu delirava de febre e eles diziam: chama os homens, eles vão te levar para a enfermaria. Eu digo: eu não vou pedir arrego para eles. Eu envelheci 20 anos em um, mas eu ganhei o respeito. E tive uma vida conquistada a ferro, mas boa. Tinha meu espaço, minha própria pedra, minhas coisinhas. Consegui entrar para a cozinha. Tinha um certo status lá dentro. Não era o cozinheiro, mas tinha um certo status lá dentro. Era respeitado. Aos poucos fui me acostumando em ser um aleijado. Mas o fato de ter perdido a minha perna reduziu a minha pena. Me botaram para a rua depois de uns anos. Eu confesso que quando eu saí, eu não saí bem. Eu digo: bom, aqui dentro pelo menos eu estava seguro. Eu estava com a Irmandade. E agora? E agora eu percebi que o comando desejou luz no meu caminho, vitória na guerra, força para continuar. Mas eles me deram o bilhete azul. Eu não servia mais para eles. Então, de uma certa forma, eu estava livre para recomeçar. E assim eu fiz. Com 26 anos, sem uma perna, e com a graça de Deus, sem a presença de alguém me cobrando um nome que eu estava usando para manchar, porque eu não usava mais aquele nome. Eu não era mais o irmão Rato, eu era o Guilherme, um ex-recluso, um ex-detento, que conquistou a liberdade e queria recomeçar. Fui ajudado, fui. Com a graça do Senhor que hoje eu reconheço, me converti cristão. A abstinência não veio, eu não era tão dependente. Eu consegui me manter limpo, trabalhar, estudar, me formar. Hoje, já perto dos meus 50 anos, eu tenho meu escritório de contabilidade, eu tenho meu apartamento, meu carro todo adaptado, eu tenho uma companheira, amiga, parceira, amante, mulher, que me deu 2 filhos, e eu tento seguir vivendo. Quando eu olho no lugar que era para estar minha perna, ter algo mecânico que pelo menos me torna mais independente, por alguns momentos eu lastimo a minha perda, mas em outros eu sou grato, porque eu acho que a minha perna
E todo o sofrimento que veio a seguir foi o preço que paguei para mostrar ao grande cobrador que eu enfrentava que eu não tinha mais nada a ver com o nome dele, que ele podia seguir o seu caminho, que eu seguiria o meu. E graças a Deus, assim aconteceu.